Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Ótima tarde para todo mundo. Bem-vindos a mais um Caselias Artcast. E no episódio de hoje, que é o terceiro episódio dessa temporada, nós vamos estar falando a respeito dos tipos de tinta aquarela existentes no mercado. E comigo eu estou hoje com o Diego, da Impressionista. Tudo bom com você, Diego? Tudo em paz, Aurélio. Maravilhosamente bem nesse dia. Que bom, terceiro episódio, né, Diego? Tá sendo tão bacana esse bate-papo. Muito bom, muito bom. Né? Assuntos que a gente aprofunda bastante. Aí tem um universo tão vasto que a gente pode explorar da aquarela, né? Com certeza. E a gente está começando agora, como a gente já explorou nos últimos episódios, sobre as técnicas de aquarela e voltados para o iniciante. E então vamos agora falar sobre as aquarelas que tem no mercado tanto nacional quanto internacional. Isso. Então, vamos para a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Quais são os tipos de aquarela que existem no mercado atualmente, Diego? Então, hoje a gente pode ter disponível uma variedade imensa de formas de aplicação. Então, o que acontece? Hoje a gente tem as mídias tradicionais da aquarela, que são os tubos e as pastilhas, né? A pastilha é tinta seca, em formato aberto, e o tubo é a pastilha em formato viscoso, né? Fluido. E aí a gente tem os formatos alternativos, né? Que são muito bacanas para a gente estar utilizando. Por exemplo, a gente tem o lápis aquarelável, nós temos a aquarela líquida, nós temos canetas, que é estilo canetinha, que não são mídias que não necessariamente são feitas com a goma arábica, mas que são solúveis em água. Uhum. Então também se enquadram na categoria de aquarela. Então você pode utilizar as mais diferentes formas de aplicação de acordo com o formato onde você está adquirindo essa tinta, né? Que é muito interessante. Entendi. E aqui a gente tem, pessoal, para mostrar para vocês quais são essas mídias. Então, ó, vamos começar com os tubos. Ó, a gente tem aqui dois tubos, pessoal. A gente tem esse daqui, que é da marca da Winsor & Newton, linha Cotman, e temos esse daqui, que é da linha estudantil da Sakura. Essas duas daqui, Diego, para iniciantes. Ok. O iniciante ele pode estar utilizando qualquer uma dessas duas. Realmente existe uma diferença de preço entre elas. Sim. Né? A gente não recomenda que a pessoa já comece utilizando uma tinta profissional, né? Uma artística. Então ela pode estar utilizando essas duas. Você tem aí uma diferença de quantidade de pigmento que você vai encontrar, e aí numa escala, vamos dizer assim, uma escala estudantil de entrada, que nem a Sakura, você vai encontrar um pouco menos de pigmento do que, por exemplo, numa Cotman. E a Cotman, em relação à linha profissional da Winsor, também, você vai encontrar menos pigmento. Então, e com isso, o preço também vai escalando, né? Sim, sim. Então, para o iniciante, seria interessante que ele começasse com aquilo que está condizente ao bolso dele. Exato. Que é o mais importante, né? Todas elas vão te dar o resultado final que você quer. Uhum. Quanto menos pigmento, você vai utilizar mais o conteúdo do tubo. Sim, sim, perfeito. Então, ambas as tintas para fazer um teste, a pessoa, primeira vez que está tocando na aquarela, são ótimas opções. São ótimas opções para quem está começando. Invariavelmente, lá para frente, elas vão substituir por uma tinta de nível artístico. Sim. Mas para começar não faz sentido estar investindo tanto, talvez, né? E também agora nós vamos mostrar para vocês, essas daqui são as pastilhas, essa daqui é a linha Koi da Sakura e essa daqui é a linha da Van Gogh, que é da Royal Talents. Isso, exatamente. Assim como nos tubos, elas também têm a mesma característica da diferença de pigmento, da quantidade. E você pode estar utilizando qualquer uma das duas. A Koi é uma linha que é muito utilizada no Japão. E o Japão ele prima por qualidade de material. E em relação à Van Gogh, a gente mantém a mesma comparação dos tubos. Você pode começar com qualquer uma das duas, que é ótima. Perfeito. E é bom que você pode estar comprando
não precisa comprar em estojo, em kit. Você pode estar comprando tanto a Coty e a Van Gogh quanto a Koi, você consegue comprar a cor individual, né? Sim. Isso é bacana. Nós também temos os lápis aquareláveis. Esse daqui que a gente está em mãos é a da linha da Derwent Inktense. Esse daqui é bem bacana, que ele é aquarelável e depois que ele seca, ele fica permanente. Então é uma boa opção para começar a pintar. Pintar com aquarela, é certo falar, ou desenhar com aquarela nesse caso? Nesse caso, você pode desenhar com aquarela. É assim, eu acho que o lápis é uma mídia muito versátil, porque você pode utilizar o lápis aquarelável da mesma forma como um lápis de cor, você pode utilizar como se você estivesse pintando uma aquarela, como uma forma de depositar a cor. Você pode utilizar como uma forma de aplicar textura e definição em uma aquarela feita com a tinta. E você pode utilizar o lápis aquarelável como esboço, porque quando você for aplicar a tinta da maneira tradicional, ele vai meio que tirar a linha do lápis. Sim. Então, para quem não gosta de ver aquela linha de grafite, é muito bacana estar utilizando. Ai, que bacana. E agora, eu vou mostrar para vocês que é uma linha que eu particularmente tenho muita curiosidade, que são as aquarelas líquidas. Sim. As aquarelas líquidas, nós temos aqui duas em mãos. Nós temos uma da marca nacional, que é a Corfix, que ela é produzida lá em Porto Alegre. E essa daqui é a linha Aqualine. E também nós temos da Royal Talens, que é a Ecoline. Para mim, é muito diferente ter em mente uma aquarela líquida, que como que eu posso falar? Parece que ela já está na água. Então ela já está pronta para uso? Isso, qual que é a história? Como eu disse, são formas diferentes de depositar o pigmento no papel. E essas formas diferentes, elas trazem experiências diferentes. Então, por exemplo, você vai utilizar uma aquarela em pote, você pode estar utilizando um conta-gotas, você pode estar usando uma caneta tinteiro. Ah, uma tinteiro. Sabe, um tipo pena. É muito bacana. Você pode, porque ela na verdade ela já vem com a intensidade máxima dela. Sim. Então, se é aquilo que você quer, você não precisa diluir, não precisa estar... Porque você elimina a variável água da diluição, que ela já vem pronta. Então, você não erra. Então, para iniciante, começar com uma aquarela líquida seria um bom negócio? Eu acho que o iniciante ele tem que desenvolver essas habilidades de controle. Entendi. Aonde é que o iniciante usaria isso, que é o que eu acho que ela brilha? É no uso com conta-gotas, que são efeitos. Entendi. E aí sim a gente está falando num salto de beleza. Você faz... são pinturas maravilhosas por causa do fluxo que a tinta já líquida tem quando você pinga num papel molhado. E vai ser bem pigmentada, dá pra ver as cores que elas são bem pigmentadas dessa linha. Elas são intensas, Da mesma forma como as canetas. Na forma de caneta você trabalha como se fosse um marcador. Entendi. É legal pra caramba. Detalhes. Você pode fazer o preenchimento total. Eu acho um desperdício de uma mídia tão especial como essa. Mas você pode usar como um marcador, colorir inteirinha e só... Porque o que acontece? É um produto que foi desenvolvido justamente para o pessoal que costuma usar marcador. Só que você faz toda a pintura como se ela fosse um marcador, e aí uma caneta pena, e aí você borrifa a água, você faz um gotejamento, você espalha com o pincel. E isso você cria efeitos. E aí... Os efeitos é que são especial. Entendi. Então é muito legal quando você une a técnica tradicional com uma técnica alternativa usando a mesma mídia. Nossa, que demais. Muito legal. É muito legal. E uma última aquarela que a gente tem para mostrar, que talvez é uma aquarela pouco conhecida pelas pessoas, que é artesanal. E nós temos aqui a aquarela que ela é inclusive produzida pelo Diego, da Impressionista. Então, Diego, conta um pouquinho sobre esse tipo de aquarela. Então, a aquarela artesanal, você pode encontrar de diversas modalidades. Você pode também encontrar na categoria estudantil e artística.
O que acontece? Quando a gente fala em aquarela profissional, geralmente a gente está comparando quantidade de pigmento. No geral, as que a gente encontra no mercado nacional, elas têm até mais pigmento do que a industrial. Por exemplo, uma marca de nível artístico. O que acontece? Uma aquarela artesanal, ela não tem o controle do processo de fabricação que uma aquarela industrial tem. Sim. Só que, no entanto, você consegue deixar ela do seu gosto. Sim. Então, por exemplo, nós aqui da Impressionista, nós temos um serviço no qual a gente aceita encomendas. Uhum. Então, a gente não, às vezes não entrega a nossa aquarela para o cliente, a gente entrega uma versão com um comportamento diferente. Entendi. Por exemplo, a nossa tem mel, às vezes a pessoa não quer com mel, então a gente entrega. Então, todas essas coisas, então, vira e mexe a gente recebe assim, gostaria de uma tinta com as cores dessa marca aqui, mas com a característica da outra. Entendi. Você consegue fazer para mim? Personalização. Então, é a personalização. Isso é bacana. É muito legal. A questão da aquarela artesanal é a seguinte, pelo fato dela ser artesanal, você nunca tem duas iguais, mesmo que seja da mesma cor. Isso é bacana. É verdade, é verdade. Isso, nossa, e realmente é a parte da personalização que é o mais bacana para mim das aquarelas artesanais, porque às vezes a pessoa encomenda, ela tem uma própria paleta de cores, e ela fala, olha, eu gostaria de ser uma paleta de cores. Às vezes um professor que vai preparar um curso. Verdade. Entendeu? Então, assim, às vezes ele quer introduzir uma tinta no curso com custo baixo para os alunos, mas que é uma tinta profissional ainda, ou seja, com uma pigmentação forte. Sim. E aí a gente consegue fazer do gosto do professor, com o comportamento do professor. De repente uma tinta que ela anda mais, ela dispara na folha. Enfim, tem N parâmetros que você pode alterar numa artesanal. Perfeito. E Diego, com relação aos iniciantes, qual que você recomenda a aquarela de início? Você recomenda um tubo, uma pastilha, um lápis? Eu acho que de início o tubo é melhor, independente da marca. O que eu quero dizer é o seguinte, se o iniciante vai começar com a marca X e ela tem um tubo, compra o tubo. Sim. Tá? Eu acho que vale a pena, porque a gente usa muito, e ainda mais a gente percebe que uma das coisas é que o aluno fica lutando para atingir aquela intensidade da cor, e às vezes a pastilha não vai te dar isso. Tem que partir para o tubo. Entendi. E com relação ao custo-benefício também, que muitas marcas a variação de preço às vezes é um pouco diferente. O tubo às vezes encarece um pouquinho, mas vale então, mas é que na verdade, se você for pegar, por exemplo, uma tinta em tubo, o menor tubo que você vai encontrar é 5 ml. E uma pastilha, ela tem 2,5 ml de tinta. Sim, sim. Então, mesmo que o tubo seja um pouquinho mais caro, geralmente ele não é o dobro do preço de uma pastilha. Entendi. E aí tem a facilidade, porque na minha visão, o que o pessoal erra é assim, eu tenho que molhar a pastilha. E aí quando eu molho a pastilha, automaticamente eu já estou diluindo aquela tinta. E aí para chegar na intensidade de cor que eu preciso, eu tenho que ficar, eu digo que é massageando a pastilha. Sim. E aí quando a pastilha começa a secar, o que o aluno faz? Põe mais água. Aí automaticamente ele já dilui mais uma vez. Sim. Então você fica com uma batalha, sabe? Você fica correndo atrás do próprio rabo, que com tubo, assim, geralmente você não tem esse problema. Sim, sim. Então quando você está falando de mesma marca, então, por exemplo, você vai trabalhar com uma Van Gogh, pastilha e tubo, o tubo é muito mais intenso. Entendi. Então às vezes fica assim, poxa, eu vou perguntar para o meu professor por que a cor dele, a minha aquarela é super pálida, sabe? Sim. E, na verdade, você está usando a pastilha, você tinha que usar um tubo. E aí, quando o tubo não te entrega
intensidade que você quer, aí você já está no momento de migrar para um nível acima de tinta. Então, por exemplo, se você começou numa COI, você desenvolveu a técnica, gostou do resultado, por exemplo, você já está introduzindo técnicas de borrifamento de água, sal, são efeitos. Depois a gente vai comentar sobre isso. Isso, você já está passando Então aí você vai lá e fala, pô, quero uma Van Gogh. Sim. E aí quando você começa a usar tal, você fala, poxa, legal, tudo, tá mais fácil, mas eu já tô... Aí você pula, por exemplo, para uma Winsor Newton, para uma Rembrandt. Então, é sempre... a gente chega no nosso limite e às vezes pensa que não... É algum segredo, sabe? Aquela coisa do outro mundo. E, na verdade, é o nosso equipamento que está nos restringindo, né? Sim, sim. Ah, bacana. E tem muitas pessoas, Geo, que não gostam dessa palavra profissional, essa diferenciação entre profissional, estudantil, colocar um nome. Mas acho que como as pessoas conseguem diferenciar uma tinta da outra. Então, de uma vez por todas, qual que é a diferença entre uma tinta profissional para uma considerada estudantil? Tem pessoas, que nem eu acabei de comentar, que não gostam de colocar definição, mas no mercado, para às vezes acabar compreendendo qual que é uma, qual que é outra, às vezes é importante a gente apresentar dessa forma. Se a pessoa não gosta, tudo bem, pode falar de outras terminologias, mas num geral é distinguida desta forma, só para as pessoas entenderem que não necessariamente uma tinta ela é profissional, ela é estudantil, ela é infantil. Realmente tem alguma diferença. E qual que é essa diferença, então, Diego? assim, quando a gente fala vamos começar do mais básico para o mais avançado. Então a gente fala assim, a tinta infantil. A gente está falando daquelas pastilhinhas secas, né? Sim. Que vem kitzinho, redondinhas. Então, elas têm pouco pigmento e para fazer uma massa dura, você tem que colocar alguma coisa. Ou você põe pigmento, que é caro, ou você põe alguma outra coisa que você pode usar. Desde coisas tradicionais, como cal, são carbonatos, enfim, que vão endurecer a goma. Então, quando você pula de nível, você diminui essas cargas adicionadas e aumenta o pigmento. Entendi. Tá? Então, o que acontece? A diferença de comportamento quando você passa de uma infantil para uma estudantil, a estudantil tem mais pigmento, é mais fácil de usar do que uma infantil. Hoje, aqui no Brasil, a gente categoriza, por exemplo, a Van Gogh e a Cotman como estudantis. Eu não gosto desse nome, para elas. Principalmente para Van Gogh. Elas são semi-profissionais. Tá? O que é isso? São tintas que vêm com mais pigmento. Sim. São tintas que têm garantia de resistência à luz da fábrica. Ou seja, passam por testes. E são tintas que têm um comportamento igual à da linha superior. Entendi. Então, eu digo, ou elas são semi-profissionais ou profissionais. Agora, definitivamente, eu não gosto de dizer que as top de linha são profissionais. Essas são artísticas. A gente tem que definir bem. O nível delas é artístico. Tá? Porque elas têm a quantidade máxima de pigmento, elas têm a quantidade mínima possível de carga, elas têm cargas adicionadas, não tem jeito, você não pode fugir disso. Só que elas são tintas que você vai utilizar como um artista que vende as suas obras. Sim, sim. Entendeu? Então, geralmente elas têm a resistência máxima à luz. Quando você é um artista iniciante e está começando a vender, geralmente você não vai usar essas tintas ainda. Você vai usar qual? As que eu acabei de falar, que são semi-profissionais, que o pessoal diz que são estudantis aqui no Brasil. Por isso que eu não gosto disso, que são tintas que você pode comercializar suas obras utilizando-as. Entendi. Então é sempre assim, vai subindo a escadinha,
vai aumentando o pigmento e diminuindo a quantidade de cargas adicionadas. Entendi. Perfeito. Porque realmente tem muitas pessoas que acabam não gostando dessa diferenciação de terminologia. Mas também, às vezes, é importante tê-la só para talvez a gente conseguir falar, esse daqui é uma profissional, esse daqui é uma semi-profissional. Mas a diferença é o pigmento. No caso, por exemplo, das artesanais, como eu disse, você encontra tintas artesanais que têm mais pigmento do que uma tinta artística. Entendi. Então, o que acontece? Como que ela é definida? Se ela é profissional por causa de quantidade de pigmento. Ela se compara com uma profissional de uma outra marca, por exemplo, Winsor Newton, em qual quesito? Entendi. Você está falando em quantidade de pigmento? Sim, até pode ter que tenha mais. Só que você está falando, por exemplo, em controle de qualidade, em garantia de desempenho. Sim. Até o nome da marca. Nome da marca. Que a marca influencia muito também. Então, assim, é muito complicado a gente ficar botando etiquetas nesse sentido. Tá? Assim, existem tintas no mercado nacional que na Europa são semi-profissionais e aqui elas são artísticas. Então, assim, por isso que eu realmente não gosto de etiquetar, de rotular. Eu gosto de dizer pelo uso que você tem dela, a experiência que você extrai dessa tinta. Perfeito. Então, se você que está assistindo esse episódio, assim como o Diego, não gosta de rotular como profissional, sem profissional, não tem problema. Pode falar, eu quero uma mais pigmentada, uma menos pigmentada. Exatamente. É bem mais simples. Inclusive, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço quando tentam me perguntar sobre a tinta artesanal. Eu falo assim, é uma tinta profissional? A primeira coisa que eu pergunto é, o que é uma tinta profissional para você? É só a quantidade de pigmento nela? Sim. Porque não existe um rótulo internacional falando, olha, para ser estudantil é de tantos por cento, é tantos por cento de pigmento, semi-profissional é de tantos por cento e profissional é tantos por cento acima. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem que se a tua tinta ela tem uma carga adicionada, e aí ela já deixa de ser profissional. Só que eu tenho que lembrar que os grandes mestres do passado utilizavam tinta aquarela que era feita com cal. Sim. Então, poxa, vamos com calma, né? Eu não sou nem um pouco tão bom quanto os grandes mestres do passado. Sim. Se eles podiam, por que nós não? Por que nós não? Perfeito. Então, cada um chama do que quiser. Bater um martelo, cada um chama do que quiser. O próximo compreendendo é o que importa. Exato. Então, e Diego, as pessoas que estão começando, os iniciantes, comecei a pintar aquarela. Quais são os erros mais comuns que o pessoal comete quando está começando a pintar aquarela e o que a gente pode fazer para evitá-los? Então, o erro mais comum de todos é sobre o uso da água. Usar pouca água, que a gente já falou no outro episódio. O que acontece? A gente está falando de tinta aqui, né? Então, ou você, na verdade é o controle da água. O controle da água ela influencia na quantidade de tinta que você usa. Então, ou você usa pouca água e aí a tinta não flui, e aí ela fica aquela pintura com cara... O pessoal costuma dizer que é uma cara suja. Manchada? Não é manchado. Você nota que ela está com muito pigmento, mesmo que não tenha atingido a cor. Acho que eu consigo imaginar. É um dos exemplos clássicos disso, principalmente porque a pessoa ela vai começar com um pincel sintético e pequeno. E às vezes ela quer pintar um céu. Então o pincel faz a diferença nesse caso? Nesse caso o pincel vai fazer a diferença, o pincel vai carregar pouca água e aí não vai diluir corretamente a tinta. E aí é que entra o tubo. Porque o tubo, ele tá na cara, ele já te mostra o erro. Sim. Entendeu? A tinta já está predisposta a te ajudar. Você já vai perceber que está com um pincel pequeno. Então, pouca água.
muita água, então a cor não fica com a intensidade que você quer. Geralmente, a gente vê o quê? Assim, ó, o pessoal põe água na paleta, aí tira a tintinha, vai esfregando o pincel com a tinta, volta na paleta, põe a tinta da panelinha na água, volta, pega mais, volta, pega mais, volta, e fica nesse vai e vem. Para tentar pegar o pigmento. Isso. E aí não tem o controle da água que está Então acaba diluindo muito. Entendi. Porque geralmente eu não tenho o costume de ter um pedacinho de papel para testar, para ver se ficou na cor, entendeu? É verdade. Tem que sempre ter um pedacinho ali, bom, né? não, assim, conforme Sempre vai... não. conforme vai passando a experiência, você não precisa. Na verdade, para quem tem experiência, você pode até testar a intensidade da cor na própria pintura, porque como vai estar molhado, você vai... tem tempo de colocar mais tinta ou de colocar mais água. Entendi. Mas isso vem com a experiência. Então, assim, geralmente o controle de água é o que é o mais preocupante. Um dos erros mais comuns é usar o pincel pequeno demais porque você está querendo fazer. Geralmente as pessoas não começam com um pincel grande. Então esse erro vai ser um erro mais para o intermediário, né? Entendi. Pincel muito grande para pintura. E aí você tem o que também? Essa questão do uso da tinta, em que você fica namorando lá com a panelinha com um pincel pequeno. Então você nunca tira a quantidade que você pode. Isso é básico, assim, todo mundo faz no começo. É claro, você olha aquela imagem assim, ou ela está muito pálida, ou ela está muito... como se estivesse opaca. Entendeu? Entendi. E, Diego, a última pergunta. Dessas mídias que a gente comentou hoje, qual você acha mais difícil pro iniciante? Dessas que nós estamos aqui, eu acredito que são duas, na verdade. O lápis aquarelável e a caneta. Caneta com aquarela líquida. E com aquarela líquida. Eu acho que são maravilhosas. Gosto muito, muito mesmo. Eu gosto muito do lápis aquarelável. Mas eu não recomendaria para começar com ele. Perfeito. Tá ótimo. Má, tem alguma pergunta? Tá que nem a Ju, né, no outro episódio. Normal. Tá ótimo. Normal. Eu tenho uma pergunta, mas acho que não se encaixa agora. Seria sobre o realismo. Acho que... Talvez um pro intermediário, mas você guarda essa pergunta pra gente Tá bom. abordar ela. Diego, quer fazer alguma ressalva? Algum adicional? Não, tô tranquilo. Não? Eu acho que eu gostei muito de... Hoje foi um dos episódio bem tópicos. bacana. Os tópicos foram bacanas. Né? Acho que foi bem sucinto, a gente conseguiu falar bastante sobre as mídias disponíveis, os tipos de aquarela, né, que existem no mercado. Tem alguma outra que a gente não mencionou aqui, você se recorda? Então, você pode... são as sólidas, né? Que você pode ter os bastões. Não é toda marca que tem bastão, né? Que é tipo um giz. Mas ele vai funcionar com uma aplicação parecida com o do lápis. Você pode pegar o pincel, molhar o pincel, pode pegar o direto do bastão, ou você pode utilizá-lo como se fosse um lápis de cor mesmo e depois diluir. E também tem canetas que são aquareláveis, Sim. né? Que também a gente não acabou mostrando aqui nesse episódio. Mas não vai fugir muito do que a gente falou. Sim. Talvez não para o iniciante. Não para o iniciante. Eu acho que são métodos de aplicação de cor excelentes. Excelentes. Maravilhosos. Mas exige, assim, uma especificidade. Então tá bom. Então a gente vai comentar sobre eles, talvez, quando a gente for falar sobre os intermediários, né? Uma boa. Bom, muito obrigada, Diego, Eu que novamente agradeço. por esse episódio. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Nós estamos nesse terceiro episódio, finalizando agora. Então, muito obrigada pela sua audiência. Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo no YouTube.
Se tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários também, que no próximo episódio a gente vai estar respondendo todo mundo. Se inscreve no canal da Casa Elias, segue a Casa Elias e a Impressionista no Instagram e fiquem para o próximo episódio, que vai provavelmente ser lançado na próxima quarta-feira. Então, pessoal, um beijo para todo mundo, muito obrigada e até a próxima. Tchau, Até, tchau. tchau.